Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título Como a Bíblia condena o sexo anal. Prosseguindo a nossa série sobre sexualidade aqui no canal Analisando a Fé pela Razão, eu estou fazendo uma exposição de como que alguns pastores e líderes religiosos utilizam certos determinados textos bíblicos para criar uma interpretação acerca de um determinado assunto, tá? Então, foi exposto no vídeo anterior a relação do sexo anal na vida de um casal cristão, tá? Só que eu falei sobre uma perspectiva hétero, tá? Eu me foquei mais acerca da perspectiva hétero, que inclusive existe um artigo num site, depois eu vou trazer até o link, que o Silas Malafaia está falando, né, que sexo anal entre duas pessoas casadas em comum acordo, a Bíblia não condena. E realmente nessa resposta ele foi honesto, tá? Porém, dialogando com algumas pessoas acerca do assunto, me veio na cabeça falar um pouco sobre a questão da homossexualidade, tá? Lembrando que eu não sou contra e também não sou a favor, tá? Mas eu respeito os homossexuais, eu tenho amigos homossexuais e bissexuais, são pessoas maravilhosas, pessoas fantásticas, pessoas que têm o meu respeito, tá? São pessoas que têm um coração excelente. Porém, eu gosto da discrição. Eu não gosto do homossexual escandaloso, aquele que quer fazer barulho, aquele que quer fazer com que as outras pessoas engulam a sua homossexualidade. Eu particularmente não acho isso legal. Eu admiro muito as pessoas discretas, tá? Mas, enfim, eu respeito, não tenho nada contra, cada um tem sua vida, não prejudicando nem a mim nem ao próximo, faça dela o que você quiser e bem entender. No vídeo anterior falei que a Bíblia não utilizar, por exemplo, o texto de 1 Coríntios capítulo 6 para proibir o ato de sexo anal, pelo menos na vida, no contexto de um casal, tá? Não tinha cabimento. Foi exposto, destrinchado. Creio eu que ficou bem claro, tá? Porém, eu falei assim, que a Bíblia não condena a prática do sexo anal. Aí vai depender. Se for na prática hétero, tranquilo. A Bíblia de Gênesis 1 a Apocalipse 22 ela não vai proibir. Agora, na homossexualidade sim, tá? E vou trazer alguns textos aqui, vamos analisar junto esses textos, tá? Então vamos lá. Levítico 18, verso 22, lembrando que os textos aqui na qual eu vou fazer análise, que estou expondo aqui para vocês que acompanham a página Analisando a Fé pela Razão, são pela versão NVI, Nova Versão Internacional. Mas eu te aconselho você a procurar ler esses mesmos textos que aqui são expostos em outras versões, beleza? Não precisa ficar focado apenas na versão que eu estou utilizando para trabalhar. Você pode ler em outras versões, beleza? Levítico 18, verso 22 diz o seguinte: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Na João Ferreira de Almeida vai estar, né? Não te deitarás com varão como se fosse mulher. Abominável ou coisa abominável tá? Então, ou seja, o que viria o homem se deitar com uma mulher? Como se não fosse, aliás, um homem se deitar contra um homem como se fosse uma mulher. Ou provavelmente se ter relações sexuais, tá? O texto aqui ele é bem claro acerca disso. Isso aqui é Antigo Testamento, tá? Eu vou pular aqui o Levítico, o outro trecho do 1 ao 3. Eu vou pular um pouquinho e depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Romanos capítulo 1, do verso 26 ao 28, o apóstolo Paulo ele também vai abordar sobre a questão da sexualidade, dizendo o seguinte: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros.
começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição mental irreprovável, para praticarem o que não deviam. Romanos 1, do verso 26 ao 28. Bom, esse vídeo eu vou direcionar ele principalmente para você que se considera cristão, mas tem o desejo homossexual dentro de você. De repente foi uma coisa que surgiu com o tempo, de repente é algo que vem desde nascença, desde criança você tem apresentado sinais de homossexualidade, do tipo, quando criança preferia brincar mais com bonecas, se você é um rapaz, um menino, preferia brincar mais com bonecas do que com carrinho. Você, menina, de repente gostava mais de jogar futebol, brigar de lutinha, e ao invés de brincar de boneca, de casinha, de maquiagem. E você cresceu e você não se sente à vontade no seu corpo. Às vezes você é um rapaz, mas se vê como uma mulher, como uma menina. Você às vezes é uma moça, uma mulher, se vê como um rapaz, como um menino. Enfim, isso daí acontece. É uma coisa comum, uma coisa natural. Tá? Não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa extraterrestre. Mas, às vezes você é cristã, você é cristão, você frequenta uma igreja, você crê na Bíblia como a palavra de Deus, infalível, inspirada, inerrante. E você crê na inspiração divina, você tem ciência desses textos que falam claramente contra a prática homossexual. E aí você para se questionar, e aí? Eu não consigo controlar desse desejo. Às vezes você é até um homem, é casado com uma mulher, mas tem desejo por outro homem, às vezes é bissexual ou homossexual. Se casou devido a uma exigência do seu meio social na qual você era inserido, na qual você vivia. Você chega na igreja, principalmente em igrejas moralistas, o pastor vai chegar com esse texto de Levítico 18 e vai falar aqui, a Bíblia condena a prática homossexual, que o homem se deite com o homem. Só que o texto é claro. Mas, por exemplo, analisa esse texto de Levítico, capítulo 18, verso 22. Não se deite com um homem como com quem se deita com uma mulher. É repugnante. Ou seja, é um ato reprovável. O texto aqui é claro. Não tem nem o que discutir. Só que a grande chave da questão é, esse texto ele é universal? Esse texto foi escrito para mim, foi escrito para você, foi escrito para o seu papagaio, para o seu cachorro, para sua tia, para sua avó? Não, não foi. E o engraçado é que muitos pastores pregam isso como uma verdade absoluta, como algo universal, como uma mensagem de Deus para o cristão brasileiro do século XXI. Eles não respeitam o contexto na qual esse texto está inserido. É só você ler o capítulo todo de Levítico. Vamos a algumas regras sobre a bibliologia. Em primeiro lugar, para você conseguir identificar bem o texto, é necessário que você entenda quem escreveu, que período ele foi escrito, qual o contexto social, cultural e temporal da época, e se ele teve um direcionamento. A Bíblia, como um todo, ela não é algo universal. Ela tem textos que recebem um direcionamento, outros textos não. Assim, por exemplo, Levítico foi escrito para o povo hebreu. A tradição atribui a sua autoria a Moisés. Depois com calma você lê toda a sua Bíblia, porque é importante, para você compreender a Bíblia, você tem que lê-la. Você tem que praticar a leitura dela. Principalmente para você que é um cristão. Você precisa, o máximo possível, ler a Bíblia, comparar versões, procurar ter um desejo dentro de si. Eu quero entender mais acerca desse livro que me ensinaram que é sagrado, que me ensinaram que é perfeito, inerrante, infalível. Então vamos aqui, Esse texto, ele é para você? Não. Se você ler todo o capítulo 18 do livro de Levíticos, que também não é um livro universal, foi um livro escrito para um contexto social, cultural e temporal de uma época, para um povo
que no caso era o povo hebreu, que tinha saído do Egito, um livro que traz leis, regulamentos, regras e normas de convivência, de atos, de condutas, o que seria certo, o que seria aprovado, o que seria reprovado. Então aqui a prática homossexual ela foi condenada, ela foi vedada aos hebreus. Não é para o povo brasileiro, para o povo uruguaio no século XXI. Aqui estamos tratando de uma norma de 3.500 anos atrás. Não sei se você está conseguindo compreender. Vamos lá. Eu expus aqui o verso 1 ao 3 do capítulo 18 de Levítico, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés. Disse quem? O Senhor aqui é Deus. A Moisés, o legislador. Verso 2: Diga o seguinte aos israelitas: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ou seja, Moisés ele foi um legislador de um povo. De qual povo? O povo hebreu. Que período? 3.500 anos atrás, ou 1.500 anos antes de Cristo. Diga para quem? Aos israelitas. Não é para os brasileiros. Não é para os argentinos. Não é para os americanos. Não é para os árabes. É para os israelitas. Ou seja, um contexto geográfico, local. Essa regra aqui, ó, de Levítico 18, não se deite com um homem como com quem se deita com uma mulher, porque isso é ato repugnante, porque isso é uma abominação, não é uma lei para você, não é uma lei para mim. O texto, a Bíblia, o livro de Levítico em si é claro quanto a isso. Vamos lá, verso 3. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Então, ou seja, aqui ó, um contexto social e geográfico também. Você morou no Egito? Foi você que foi escravizado no Egito? Não. Foi o povo israelita, foi os hebreus. Então essa regra aqui, ó, de não se deitar com um homem como se fosse com uma mulher, porque isso é repugnante, isso foi para os israelitas. É uma ordem de Deus para Moisés, que é o legislador, para o povo na qual ele estava sendo responsável por guiá-los no deserto, que eles saíram do Egito para se chegar à terra de Canaã. Então isso aqui é uma norma de conduta. Não é um princípio universal. Bom, espero que Levítico 18 tenha ficado claro, tá? Esse texto de Levítico 18, depois iremos trabalhar ele em outros vídeos, eu vou abordar mais sobre Levítico 18. Agora vamos para o Novo Testamento, em Romanos. Aqui também Paulo aborda sobre a questão da sexualidade, tá? Então ele fala aqui, ó, Paulo ele traz um conceito, tá? Sobre as mulheres que trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Bom, pode estar aqui abordando sobre a prática do lesbianismo, né? A prática sobre mulher se relacionar sexualmente com mulher. Pode ser. Aí você compare outras versões e você tire suas conclusões. Aquele método que eu te ensinei lá em Levítico, aplique ele agora em Romanos. Eu não vou ficar dando tudo mastigadinho, porque, você que está assistindo esse vídeo, você tem capacidade de andar com as suas próprias pernas, de entender, compreender as coisas com a sua própria mente e enxergar com os teus próprios olhos. Verso 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. Aqui no caso, Paulo já não fala de mulheres com mulheres. Os atos indecentes, Paulo ele traz uma descrição mais detalhada de homem com homem. Não fala de mulher com mulher como no verso 26. Tá? E receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam.
Então, ou seja, Moisés, lá em Levítico, proíbe a prática homossexual. Paulo também vai ser contra a prática homossexual aqui no Novo Testamento, nas suas epístolas. Lembrando que Paulo ele é um cara contraditório até nos seus relatos de sua conversão. Tem vídeo aqui no canal abordando sobre isso. A Bíblia, a versão NVI, tenta abafar um pouco acerca da contradição da conversão de Paulo. Mas se você pegar uma João Ferreira de Almeida, uma King James, uma Bíblia de Jerusalém, a contradição acerca do seu relato de conversão é totalmente claro. Só não enxerga quem não quer. Sem contar que o Jesus que Paulo prega nas suas epístolas é diferente do Jesus apresentado nos evangelhos. Paulo fala sobre uma salvação pela graça. Você não precisa esquentar com obras para que ninguém se glorie, como está lá em Efésios 2. E sim a graça, você está salvo já. É crer que Jesus morreu, ressuscitou, está no céu e você está salvo, acabou. Só que Jesus nos evangelhos fala que para você herdar o reino dos céus, a sua justiça tem que exceder além do que a dos escribas e fariseus. Que se você não amar Deus acima de todas as coisas e não amar o próximo como a ti mesmo, de modo algum você herdará a vida eterna. Que a lei, que Paulo chama de maldita, que ela foi abolida na cruz, conforme também o livro de Hebreus, que ninguém sabe a autoria, Jesus ele fala que veio para cumpri-la. E ela, a lei e os profetas, vão vigorar até que o céu e a terra passem. E o céu e a terra só vai passar em Apocalipse, lá no dia do juízo final, de acordo com o livro de Apocalipse. Que o céu e a terra na qual conhecemos vai fugir, vai desaparecer, de acordo com o relato. Você pode ler lá, em Apocalipse 20 ou 21, onde fala sobre o juízo final. Só estou com uma dúvida se é Apocalipse 20 ou 21. Pois bem, a epístola em Romanos, embora esteja no Novo Testamento, ela também não é uma epístola universal, como o seu próprio nome, ela Romanos, ou seja, fala de quem vive ou nasceu em Roma. Se você ler o verso 7, diz o seguinte: Paulo ele faz a dedicação a qual a carta em Romanos foi escrita, para a qual a carta de Romanos foi escrita, né? Ou seja, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, ou seja, aos romanos, aos cristãos em Roma, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Está em Romanos 1. O texto aqui que eu expus, Romanos 1, do 26 ao 28. E aqui a sua dedicação para quem ele destina a sua carta está no verso 7 do mesmo capítulo, Romanos 1. Tá? Então, ou seja, a Bíblia condena o sexo anal nessa perspectiva que é apresentada, sim. Porém, não de forma universal. Tá? Lembrando que Jesus ele não é nem contra nem a favor homossexual. Quando Jesus ele vai falar sobre questão de casamento e sexualidade, ele fala sobre o homem e a mulher. Ou seja, Jesus, os evangelhos é neutro na questão da homossexualidade. Quem vai combater a homossexualidade, a prática homossexual, é Moisés, no Antigo Testamento, na lei. Ah, mas a lei foi abolida na cruz. Mentira, a lei ela vigora, porém a lei ela não é algo universal. Ela foi feita, idealizada, construída para um povo, o povo hebreu. A verdade é que, se você, por exemplo, utiliza esse texto de Levítico 18 para condenar a homossexualidade, se o teu pastor utiliza esse texto de Levítico 18 para falar que é errado um homem se relacionar com outro, então, se ele crê na validade desse texto para o dia de hoje de uma forma universal, então ele também não vai poder comer carne de porco, ele não vai poder comer camarão, lagosta, lula, polvo, que são frutos do mar, não vai poder comer peixe que não tem escama, não vai poder comer linguiça, salsicha, bacon, presunto, mortadela. Quando ele for na churrascaria com o dinheiro do seu dízimo, ou com o dinheiro da arrecadado na igreja, caso ele não trabalhe, porque tem pastores que trabalham, tem pastores que vivem do dinheiro da igreja. E geralmente os pastores que vivem do dinheiro da igreja, geralmente eles têm um padrão de vida muito melhor do que aqueles que são honestos e precisam trabalhar. Então quando ele for numa churrascaria com o dinheiro do seu dízimo, com a sua oferta, na hora que ele vai pedir aquela picanha suculenta, gorda, gostosa, ele vai ter que tirar a gordura fora. Porque, se eu não me engano, Levítico 3... ou Levítico 1, acho que Levítico 3 vai condenar o consumo da gordura. Ou seja, a gordura é de Deus, não pode ser consumida. A gordura da carne. Os cantos da barba não podem ser aparados. Mas tem pastor que prega Levítico como validade para hoje e não tem nem barba. Então, ou seja, você, meu amigo cristão,
Você tem todo o direito de ser cristão. Mas não deixa ninguém te fazer você de besta. Não deixa o seu líder religioso te enganar. Só que para isso é necessário que você adquira o conhecimento. Como que você vai adquirir o conhecimento? Você estudando, você buscando informação. A informação alimenta seu conhecimento e o teu conhecimento te libertará. Porque no conhecimento você conhece a verdade. A verdade ela liberta, como Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Tá? Não é Jesus que liberta, é a verdade. Tá? Ah, mas Jesus é a verdade. Tema para o próximo vídeo. Questão da sexo anal. A Bíblia condena? Condena na prática homossexual. Jesus condena? Não, Jesus é neutro sobre isso. Você como cristão, sou cristão, mas eu tenho desejo de praticar, de me deitar com outro homem, ou me deitar com outra mulher. O que eu faço? Cara, se você segue Bíblia, você não pode fazer isso. Se você segue somente a Jesus e você rejeita os outros princípios da Bíblia, e você segue somente a Jesus, Jesus é neutro nesse assunto. Ele não apoia e não é nem contra. Aí vai você formatar o que você entende por ser cristão, como cada um faz, como cada igreja monta seu Jesus, ou monta a Deus de acordo com a sua imagem, semelhança e seus interesses. Aí você decide o que é certo e o que é errado. Lembrando-se que se você é homem e se relacionar com outro homem, procure seguir o que o Ministério da Saúde adverte acerca do uso de preservativo, limpeza. E você também, mulher. Se você vai se praticar com outra mulher, sei lá, tem sua parceira fixa, enfim, procure tomar cuidado com quem você se relaciona, tá? Ah, mas sou cristão, eu creio na Bíblia e sigo a Bíblia. Então, meu caro, sossega o facho e vai praticar o heterossexualismo, porque a Bíblia, como um todo, ela vai apoiar o heterossexualismo. Ah, não, eu sigo só o Evangelho, eu sigo só Jesus. Então, Jesus é neutro no assunto. Se você for homossexual, o Evangelho não pode te condenar por isso. Espero que tenha ficado claro. Comentários como críticas, elogios, sugestões ou desafios, exponha aqui nos comentários, beleza? Quero mandar um forte abraço pro pessoal da equipe do blog Luz e Calor e pessoal do Ismo BR pelo compartilhamento nos grupos do Telegram e lá do Facebook. E a todos que têm acompanhado o canal, se você ainda não for inscrito, clique no botão se inscrever, deixe o seu like aqui no vídeo e até uma próxima oportunidade. Paz a todos.